Já pensou no poder de simplesmente apagar um crime do passado? E não para uma pessoa só, mas para milhares de uma vez. Hoje, a gente vai desvendar um dos instrumentos jurídicos mais poderosos e também mais controversos que existem: a anistia. Uma ferramenta que promete o esquecimento, mas que, olha, nem sempre traz a paz. Mas vamos direto ao ponto, é possível mesmo que um governo, um estado inteiro, chegue e decida simplesmente perdoar um crime, não para uma pessoa, mas para um grupo todo? A resposta para essa pergunta nos leva a uma verdadeira viagem pela lei e pela história. E olha que interessante, a chave para entender isso tudo está na própria palavra. Anistia, vem lá do grego amnestia, que significa literalmente esquecimento. Para pensar nisso, não é só perdoar, é um ato oficial de apagar o fato da memória legal do Estado. É uma ideia bem radical, né? E é exatamente isso que vamos explorar. Então, tá. Mas o que significa esse tal esquecimento oficial na prática? Como isso funciona no mundo do direito? De um jeito mais formal, a anistia é isso, um perdão que vem de cima, do poder soberano, como o governo. E o detalhe é que não é para uma pessoa específica, mas sim para um grupo inteiro. É uma ferramenta muito usada em momentos de virada de chave de uma nação, sabe? Tipo em transições políticas, no fim de um conflito. A ideia, pelo menos na teoria, é permitir um novo começo. Mas o que talvez seja uma surpresa é que esse esquecimento oficial não serve só para esses grandes conflitos políticos, não. Na verdade, ele funciona em duas áreas bem diferentes com objetivos e consequências que não têm muito a ver uma com a outra. De um lado, a gente tem a anistia tributária. Pensa nela como um perdão fiscal, que zera dívidas e multas para incentivar a regularização das contas. Do outro lado, o negócio fica bem mais sério. É a anistia penal. Essa sim muito mais pesada e controversal. Ela simplesmente acaba com a punibilidade de crimes. É como se o Estado dissesse: olha, eu abro mão do meu direito de punir. E os efeitos disso são enormes, realmente profundos. Se uma pessoa já foi condenada, a punição acaba ali. Se tem um processo rolando na justiça, ele é extinto, some. E se nem começou um processo, nem pode mais começar. É um ponto final, não importa em que pé a coisa esteja na justiça. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Uma vez concedida, a anistia é para sempre, não dá para voltar atrás. Mas, atenção ao detalhe crucial, ela apaga o crime, mas não necessariamente a dívida. A responsabilidade civil, ou seja, a obrigação de reparar um dano, pode continuar existindo. E juridicamente, o passado é tão esquecido que se a pessoa cometer um novo crime, ela não é considerada reincidente. É como se a ficha ficasse limpa mesmo. Bom, mas chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na realidade. E para isso, a gente vai mergulhar num exemplo histórico que marcou o Brasil. O momento em que a palavra anistia saiu dos livros de direito e virou uma causa que mobilizou o país inteiro. Então, vamos voltar no tempo. O cenário é a década de 70. O Brasil vivia sob o regime militar. E foi nesse contexto que a luta pela anistia começou a ganhar muita força, se tornando uma das principais bandeiras da resistência e do desejo de redemocratização. E o que é realmente impressionante é o tamanho que esse movimento tomou. Não era um grupo isolado, não. Pelas ruas marchavam juntos estudantes, trabalhadores, artistas, religiosos e, claro, os familiares e amigos de quem era perseguido politicamente. Era a sociedade civil em toda a sua diversidade, unida por uma única palavra de ordem. E o slogan era esse, forte, direto e ecoava por todo lugar: anistia ampla, geral e irrestrita. O pedido não era por um perdão parcial, mas por um esquecimento completo e incondicional dos crimes políticos cometidos naquele período, para que todos pudessem voltar à vida civil. E olha, depois de uma década de intensa mobilização, o resultado veio. Em 1979, foi promulgada a Lei da Anistia, um marco na transição democrática do país e, sem dúvida, uma consequência direta daquela pressão popular. E esse caso do Brasil nos traz de volta para a questão central. A anistia foi vista como um passo essencial para a paz, mas também foi muito criticada por garantir a impunidade. E isso nos coloca diante de um grande paradoxo. Quando anistiar é um ato de justiça e quando é o contrário? No fim das contas, a anistia é uma escolha deliberada de uma sociedade. É a decisão de colocar um ponto final no passado, seja para aliviar a carga fiscal de empresas ou para tentar costurar as feridas de um conflito político. É o poder de decretar o esquecimento para, com sorte, conseguir seguir em frente. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A anistia, em essência, apaga o passado em nome do futuro.
Mas a grande questão que fica é: quando o esquecimento é, de fato, a melhor forma de fazer justiça? Uma pergunta bem complexa, com respostas que continuam sendo debatidas no mundo inteiro até hoje.